Boa tarde a todos. Tenham um ótimo domingo, né? Eu vim aqui falar do que foi noticiado agora há pouco, né? Do falecimento do nosso grande jogador de futebol, Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, eu como torcedor do Fluminense, eu sempre respeitei jogadores desse naipe. Dia 29 agora foi Pelé, né, de dezembro, e agora no dia 8 de dezembro acontece isso com Roberto Dinamite, outro ícone do futebol brasileiro, né? E outros ícones também que existem, né, graças a Deus, né, estão vivos, né? Mesmo não sendo do meu clube, tem jogadores do meu clube, mas tem jogadores de clubes adversários também, que sempre terão meu respeito. E Roberto Dinamite é um deles, tá? Um jogador que começou nas divisões de base do Vasco da Gama, né? Ele teve esse apelido de Dinamite assim que ele começou, em 1971, a jogar nos profissionais, né? Ele entrou no jogo no Campeonato Brasileiro de 71 contra o Internacional de Porto Alegre, no Maracanã. E foi jogar essa partida no segundo tempo, ele entrou no segundo tempo. E fez um golaço, mandou uma bomba de fora da área e o Vasco ganhou esse jogo do Internacional de 2-0. Aí o Jornal dos Esportes, que era o Cor-de-Rosa, né, noticiou o seguinte: garoto Dinamite explode no Maracanã. Aí com essa manchete, a palavra dinamite começou a ser falada. Aí daí veio o nome de Roberto Dinamite. E esse apelido Dinamite foi dado pelo Jornal dos Esportes, né? E Valdir Amaral e Jorge Cury, que eram os narradores, na época, os maiores narradores do rádio na época, do Alceu Bueno de Camargo também, mas aí principalmente o nosso querido saudoso Valdir Amaral, que toda vez que Roberto Dinamite ia bater uma falta, ele dizia que vai bater a falta, a vocação do gol. Tal o número de gols que esse cara fez. Só pelo Vasco da Gama, ele fez mais de 700 gols com a camisa do Vasco, tá? Eu posso destacar também um jogo que ele voltou de Barcelona, que tinha sido negociado com Barcelona, mas retornou para o Vasco em 1980, né? Num jogo disputado contra o Corinthians, no Maracanã, né? E o Vasco deu uma goleada histórica no Corinthians. Gol do Corinthians de 5-2, com 5 gols de Roberto. Foi no regresso dele da Espanha para o Brasil, tá? E sem dizer outras gloriosas passagens dele pela seleção brasileira, né? Ele ganhou em 76 o torneio bicentenário dos Estados Unidos, né? Disputou as Copas do Mundo de 78, né? As duas primeiras partidas não como titular, mas a partir da terceira partida para lá, que o Reinaldo se machucou, né? O Reinaldo se contundiu, o Roberto assumiu a vaga e o Roberto foi até o artilheiro dessa seleção na Copa de 58. Ele assinalou 3 gols, um contra a Áustria na terceira partida e 2 gols contra a Polônia, né? E o Brasil só não chegou na final contra a Holanda porque teve aquele jogo do Peru contra a Argentina, que todos nós sabemos, aquela marmelada de 6-0, né? A Argentina já sabia quantos gols ia precisar fazer para eliminar o Brasil. Então o Roberto disputou as Copas do Mundo de 78 e 82 ele foi convocado, mas ficou na reserva de Serginho Chulapa. Mas ele foi convocado para a seleção brasileira, né? Ganhou os campeonatos carioca de 1977, ganhou de 82, se eu não me engano, de 87, acho que foi isso, e 87. Esses 3 campeonatos cariocas que ele ganhou pelo Vasco da Gama. Depois de jogar pelo Vasco da Gama, ele vestiu as camisas da Portuguesa de Desportos e do Campo Grande. Campo Grande, time da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, que hoje encontra-se numa situação terrível, né? Mas o Roberto Dinamite é um ídolo, e na minha opinião, o maior ídolo da história desse clube chamado Clube de Regatas Vasco da Gama.
entendeu? Eu, como torcedor do Fluminense, não poderei de maneira alguma passar em branco isso, tá? É isso aí, tá? Ele lutou bravamente contra essa doença maldita chamada câncer. É um câncer, né, no intestino, que ele lutou com todas as forças, mas infelizmente a apenas 68 anos de idade veio a falecer, né? Precocemente, 68 anos, eu acho muito novo para a gente partir, mas quem sabe é Deus, né? Então, fica aqui a minha solidariedade a toda a torcida do Vasco, tá? Que está sofrendo muito com a perda desse maior ídolo da história do clube, na minha opinião. A minha opinião foi ele. Inclusive tem uma estátua que foi bancada pela própria torcida lá em São Januário. Estão analisando aí a possibilidade do velório dele ser feito no campo de São Januário. Aliás, estádio esse que ele teve partidas memoráveis, né? E marcou inúmeros gols. Vai ser uma despedida parecida com a do Pelé. Pelé foi velado na Vila Belmiro e parece que tudo indica que, não estou garantido que seja, mas tudo indica que seja também no estádio de São Januário. Roberto, vai com Deus, tá? Você é admirado por todas as torcidas, tá? Não é só a torcida do Vasco, não. A torcida do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, do América, do Bangu, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Vai com Deus, tá? Você cumpriu a sua missão aqui na Terra e deixou um legado muito importante para o futebol, certo? Vai com Deus, irmão. Palavras de um torcedor do Fluminense que sempre admirou os bons jogadores, independente de clube. Um grande abraço, fica com Deus.